Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando conosco do nosso momento devocional. É muito importante a sua participação. O nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, que você tenha um restante de semana debaixo da graça do Senhor. Hoje estamos aqui para aprender um pouco mais do Senhor, da sua palavra, receber um pouco mais da sua porção. E hoje a nossa reflexão tem como base o texto que encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 32. Então, Efésios 4, do 25 ao 32, à medida que formos fazendo a leitura de forma pontual dos versículos, estaremos fazendo também as aplicações. A palavra de Deus vem trazendo nessa passagem exortações quanto à santidade. E é uma passagem muito importante da palavra de Deus, porque nessa passagem nós temos várias exortações de maneira prática, de maneira bem direta, assim, bem assertiva, para as nossas vidas, né? Então, a reflexão de hoje vai ter como base essa leitura. Para você aí de casa, acompanhe comigo. Antes de iniciarmos as aplicações, através da leitura do texto, é importante tratarmos de uma coisa necessária. Quando a Bíblia traz, quando o nosso Senhor nos ensina sobre a exortação à santidade, sobre a necessidade de sermos santos, separados, quando a gente vai entender o significado de santos na Bíblia, a gente sempre remete à ideia de separado, de pessoas que são separadas. Então, nós sabemos que nós não vivemos de acordo com os cursos deste mundo, é porque fomos chamados para a santidade, verdadeiramente. E isso é importante pensar porque nós servimos a um Deus Santo, ao Deus Santo. Não existe outro Deus, Não existem outros deuses. E a santidade de Deus, ela é tão incrível e tão maravilhosa que deve ser adorada e honrada, por nós todos os dias. Então, a busca do cristão é por viver em santidade, porque sem santidade não há como, sem a busca pela santidade, sem viver de forma santa, não há como desfrutarmos de uma eternidade com Deus. Essa é uma realidade que muitos se esqueceram hoje em dia. Muitas pessoas têm vivido de maneira dúbia, dentro da igreja, mas evidenciando aspectos da vida no mundo, de uma vida longe de Cristo, praticando os mesmos atos que os ímpios praticam. E é por isso que nesse momento a palavra de Deus nos exorta sobre a necessidade da santidade. E nós somos confrontados diariamente pelo poder que há nessa palavra, sobre a necessidade de revermos os nossos conceitos e a forma como temos vivido. Então, no versículo 25, a gente já observa a primeira exortação com relação à santidade, que é uma exortação que diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Uma das coisas principais, fundamentais para se viver em santidade, para buscar a santidade estabelecida pela palavra de Deus, é abandonar a mentira. O pai da mentira, a Bíblia nos ensina que é o diabo. A mentira destrói, engana. A mentira, sobretudo, fere a verdade, E nós aprendemos que para viver uma vida em santidade precisamos ser verdadeiros. Então, nós cristãos não podemos mentir. Nossa, Milena, mas essa é uma palavra que eu já sei, essa é uma realidade que eu já conheço. Mas acreditem, irmãos, nós somos pecadores miseráveis e muitos dentro da igreja têm uma dificuldade terrível em deixar de mentir. Então, não há coerência entre ser cristão e mentir. É incoerente, E um dos primeiros passos para se buscar a santidade, de acordo com a palavra de Deus, é justamente deixando de mentir. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação está no versículo 26, sobre a questão de irar-se e pecar. A exortação é para que, se nós nos irarmos, não devemos pecar. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós sabemos que é uma necessidade do cristão ser longânimo, ser compassivo, ser benigno, Tudo isso se resume em ser paciente,
evidenciar o caráter que Cristo evidenciou. Porém, nós sabemos que existem momentos de raiva, existem momentos em que é difícil manter realmente a compostura frente aos acontecimentos nas nossas vidas. E a exortação de Deus é que, dentro daquilo que vivemos, se em algum momento nos alterarmos, mesmo assim não devemos pecar, né? Mesmo no momento de ira, de intensa sentimento, né, de ira, nós não devemos pecar contra Deus nem contra os nossos irmãos. Esse é outro caminho importante para se buscar a santidade. O versículo 29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O cristão precisa evidenciar a vida com Cristo através do vocabulário. Isso é muito importante. Nós não podemos falar de qualquer maneira. Seja o que for que iremos falar, comunicar, até nas coisas mais simples e banais, irmãos, nós precisamos evidenciar Cristo. O cristão tem um vocabulário transformado, então palavras torpes, palavras ruins, com conotações ruins, certos tipos de conversações não fazem mais parte da nossa vida, não devem fazer mais parte do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, porque a fala e o vocabulário são uma das coisas que as pessoas mais prestam atenção em nós. Então precisamos dar testemunho também disso. E esse é outro chamado à santidade. A pessoa que busca a santidade, o servo do Senhor que busca viver em santidade, ele tem cuidado com o vocabulário dele. Esse é um fato. E, para finalizar, nós estaremos lendo o versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão não é apenas uma orientação. O perdão na Bíblia é uma exortação. É uma ordem de Deus. Nós precisamos perdoar. E sabe por que o cristão perdoa o imperdoável? Muitas vezes na mentalidade humana, é porque nós temos o reconhecimento que Cristo perdoou o imperdoável em nós, né? Jesus perdoou, nos perdoou, sendo nós tão pecadores miseráveis, tão pequenos, tão cheios de pecado, de chagas, de feridas. Não é mesmo, irmãos? Então, se Cristo Jesus, que é santo, nos perdoou, deu a sua vida por nós e literalmente efetuou a sua obra redentora de perdão nas nossas vidas, de salvação, de redenção, nós também devemos perdoar. Então, ser benigno, compassivo e, sobretudo, perdoar também é uma exigência da palavra de Deus a fim de que possamos buscar a santidade. Então, que Deus nos abençoe, que você possa refletir sobre essas aplicações práticas, né, mais rápidas às nossas vidas e que, sobretudo, não fique apenas no plano intelectual, mas que a gente pratique e que a gente possa exercer, de fato, o padrão estabelecido pela palavra nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.